A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais um EBD em Síntese podcast e dessa vez não estou sozinho, estou aqui com os professores que eu vou apresentar logo mais, mas esse podcast hoje está com um tema muito bom. Já estamos na lição de número 6 e é uma iniciativa do DENEC, onde nós trazemos um conteúdo de qualidade para você que é professor, para você que é amante da Escola Bíblica Dominical ou para você, aluno, que quer aprender um pouco mais e chegar um pouco mais preparado na lição no domingo na sua congregação. E como falei, eu não estou sozinho, eu estou aqui com a professora Hanani Barreto, que está com a gente hoje, e ela vai dar um oi para vocês, vai se apresentar, vai falar um pouquinho para vocês. A paz do Senhor, professor Jansen, a paz do Senhor, pastor Aldo, a paz do Senhor a todos que nos acompanham, que estão aqui conosco para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. E uma lição que é riquíssima, né? É essa que nós vamos estudar hoje. Na verdade, todo esse trimestre vai ensinar lições preciosas para os jovens, não só para os jovens, mas a nós adultos também. Então, acompanhe nossas aulas e estude conosco para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E como não estamos sozinhos, eu e a professora Hanani estamos aqui e hoje temos um convidado muito especial, nosso pastor Aldo Dantas, que está aqui hoje dando o prazer de compartilhar um pouco do conhecimento com a gente e ele vai falar agora com vocês. A parte de meus irmãos, para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande poder contribuir, né, nesta lição de jovens e poder estar compartilhando esse momento com o nosso professor Jansen e também a professora Hanani, né, que Deus abençoe, que possamos aqui estar discorrendo sobre esta lição e que possa você que está nos assistindo, nos ouvindo, ter o entendimento dela para repassar para os seus alunos. Amém. E hoje, né, estamos na lição de número 6, que tem um tema muito forte, que é coragem para enfrentar a fornalha ardente. É uma história que muitos conhecem, acredito que toda a igreja conhece, desde o Depim a gente escuta muito essa história, né? Mas essa abordagem que nós vamos dar hoje nessa lição, ela está em continuidade ao que nós estamos estudando. Um mergulho muito mais profundo no livro de Daniel, entendendo tanto os interesses, os propósitos e os ensinamentos que nós, nessa geração, podemos aprender com Daniel e com todas as histórias e passagens que foram contadas nesse livro. E nessa lição, nós vamos falar desse momento onde três jovens, com características bem diferentes da grande maioria que estavam ali, não se deixaram se curvar a um apelo externo, a uma idolatria que estava sendo levada, e esse tema é um tema muito forte e tem muitas coerências com os dias de hoje. E aqui, no texto principal, ele nos diz assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Esse texto está em Daniel 3:17. E esse texto vai ser uma base para tudo que nós vamos falar aqui. E eu já vou avançar. Essa lição bem forte, né? Bem profunda. No primeiro tópico, eu quero já convidar aqui a nossa professora, irmã Hanani, para falar um pouco sobre o que esse primeiro tópico diz, que é o rei totalitário manda construir uma estátua de ouro. E aí tem como subtítulo o endeusamento de um rei. O que você tem a dizer sobre isso, Hanani? Esse primeiro tópico, ele nos traz, na verdade, o professor vai contar um pouco dessa história, né? Para quem não conhece, que eu acho que são poucos, porque essa história ela é contada desde do jardim de infância lá na igreja, do Depim. Então, todos os jovens já devem ter ouvido a história de Daniel e dos seus amigos. Mas nós temos alguns pontos interessantes que nós podemos tirar deste primeiro ponto, que fala sobre o rei, né? O rei Nabucodonosor, que tomou essa atitude de construir uma estátua para ser adorado, né? Através dos seus súditos, de todos aqueles que faziam parte do seu reino. E eu acho interessante esse ponto de abordar e frisar, eu acho, assim, mais a fundo com os jovens, a questão dessa busca pela adoração, que o rei Nabucodonosor, a intenção dele de ter essa adoração, né, ao construir uma estátua. E a gente vê que essa atitude de construir uma estátua, de receber elogios,
de buscar essa adoração, esse engrandecimento dele mesmo, é algo que muitos hoje estão procurando e às vezes, sem nem saber, eles entram por esse caminho, né? De buscar um auto-reconhecimento, de buscar um engrandecimento próprio. Então, o rei ele teve a atitude de, teve aquele sonho, né, sobre a estátua, e a ação de construir uma estátua, não como no sonho, mas toda em ouro, né, para ser adorado. E obrigou a todos a adorar. Então, você jovem, você professor, tente trazer ao seu jovem a importância do cuidado que ele tem que ter com as suas atitudes, com os seus desejos. Muitas vezes você está dentro da casa do Senhor, procurando fazer alguma coisa para Deus, querendo ser útil, mas ao mesmo tempo, lá no fundo do seu coração, você tem essa intenção de receber para si a glória que é para ser dada ao Senhor, né? Então, eu acho que um ponto muito importante para se ver neste primeiro tópico, um dos, né? Porque ele aborda alguns outros pontos importantes, é justamente esse ponto de do cuidado que nós temos que ter ao fazer algo para o Senhor e querer um reconhecimento por aquilo. Porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Inclusive, tem um versículo lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, que diz: E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai. Então, tudo tem que ser para a glória de Deus. E a gente tem que ficar escondido, tem que aparecer ao Senhor, né? E que foi totalmente o contrário do que o rei buscou fazer. Ele queria aparecer, queria se mostrar, queria mostrar o grande rei que ele era, né? E nós temos que ter muito cuidado com os nossos desejos e essa vontade, isso é natural do homem. O homem, ele, normalmente, ele tem esse desejo pelo poder, pela fama, né? E o inimigo, ele se utiliza muito, principalmente com o jovem, desses pontos, do ponto de você ser exaltado, de você ter reconhecimento por aquilo que você faz. Mas nós temos que saber que a glória tem que ser para Deus. Amém. E um ponto interessante, a gente falou de Nabucodonosor, e aqui nesse texto, no texto principal, por sinal em Daniel 3, fala que ele fez uma estátua, e fez uma estátua grande, virtuosa, para que todos possam olhar até as dimensões, aqui de 60 côvados, e a sua largura é de 6 côvados, um negócio bem grandioso. E essa era a vontade dele, era que ele fosse visto, lembrado, endeusado, e ele estava buscando adoração, que é até o ponto 2 aqui. E eu queria convidar o nosso pastor Aldo para poder falar sobre esse ponto 2. Existe um rei que já tinha um poder, mas ele não queria só ter o poder, ele queria ser adorado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, irmão Jansen, quando a gente vai ler a história de Daniel e principalmente dos amigos dele, né, nesse momento da fornalha, a gente percebe que o rei, eu acho que esse é um ponto interessante a ser pensado, né? É que o rei, na verdade, a gente pensa, ele queria adoração, ele queria ser adorado, mas quando, na verdade, você observa, ele queria desviar a adoração ao Deus verdadeiro. Ele não estava. É tanto que no texto não diz se a imagem era dele, se a imagem era de. Não é? A Bíblia não revela que tipo de imagem era aquela, apenas diz que era uma imagem, que poderia ser a dele, poderia não ser a dele, poderia ser de outra coisa. O que acontece é que na idolatria, né, ou seja, no momento que você cria um ídolo, a ideia é você desviar a adoração ao verdadeiro Deus. Né? Então ele estava utilizando este poder, um poder político, um poder como governante, um poder, né, de estar ali como rei, ou seja, como soberano, e ele aproveita este poder, que inclusive foi dado por Deus, né, para desviar os homens a Deus. Eles não queriam saber se aquelas pessoas estavam fazendo com sinceridade no coração ou não. Ele tinha tão somente o desejo de desviar a adoração ao Deus verdadeiro. Então, ele procura também, de certa forma, não é, expressar esse poder que tinha pelo povo, que tinha sobre o povo, né, exigindo esse tipo de coisa, mas a gente vê que a busca da adoração
é algo que está no coração do homem sem Deus, ou seja, ele busca isso para si. E quando ele o faz, ele está desviando a verdadeira adoração ao Deus, né, que tudo criou, que tudo fez, que nos deu a vida. Então, a busca pela adoração, ou pela exaltação, ou pela chamar atenção para si mesmo, isso está enraizado na natureza pecaminosa do homem, né? Buscar para si a atenção, mas na verdade o que aqueles homens, né, aqueles jovens fizeram foi reconhecer, bem, nós estamos aqui na Babilônia porque nós fomos idólatras, nós deixamos o Deus verdadeiro, então nós não vamos cometer mais esse pecado, né? Se nós já saímos de lá, nós não podemos voltar. Então estamos expostos a qualquer coisa, mas não vamos voltar mais para a idolatria, mesmo debaixo de uma pressão violenta do governo, né? Então a gente vê aqui um rei totalitário que manda construir uma estátua de ouro, né? O ouro pela sua suntuosidade, pelo seu valor, mas encontram a resistência de alguém que sabe exatamente o que aquilo significa, que seria desviar a adoração ao Deus verdadeiro. Como os outros não conheciam, ou talvez conhecessem e deixassem se levar, mas aqueles jovens eles foram corajosos, não é? Em resistir à ordem do rei, à convocação, porque ali, veja que o rei, ele quando convoca, ele começa convocando por cima, todas as autoridades, juízes, tesoureiros, governantes, não é? Ou seja, as pessoas de mais alto nível daquele império, né, foram convidadas. Então, imagine as pessoas, né, que não tinham qualquer privilégio no rei, né? Certamente que seriam alcançadas por ele. Então, é uma adoração forçada, né? A adoração forçada, e não importa, o rei não estava preocupado se eles estavam ou não com o coração naquele negócio, eles queriam tão somente desviar a adoração ao Deus verdadeiro. É esse o sentimento que a gente vê nesse primeiro tópico. Essa visão que o senhor apresentou aqui, pastor, ela é útil para que a gente possa fazer uma ponte para os nossos dias, porque às vezes a gente não vê algumas pessoas que estão buscando adoração para si, mas estão trazendo subterfúgios, apresentando coisas que estão roubando a atenção de quem a gente deve dar adoração verdadeira. Então, ele está tirando a adoração de um Deus verdadeiro e apresentando a qualquer outra coisa. Às vezes, a forma de agir muda, mas a intenção é a mesma, tirar a adoração de Deus. Então, o mundo atua dessa forma, né? Verdade. E até fazendo uma ponte com o que o senhor falou, né? No início desse livro de Daniel, que é até aconselhável, professor, você na sala de aula esteja assim, com a lição na mão, com todo o texto na mão que a lição nos dá, mas sempre oriente para os seus alunos a lerem o livro de Daniel, a buscarem mais informação, porque aí eles vão ter subsídio para poder até trazer alguns temas, algumas perguntas na sua aula e acrescentar muito mais com isso. Mas aqui no livro de Daniel, a gente sabe que logo no início mostra 4 jovens. E aqui a gente vai falar especificamente de 3, Ananias, Misael e Azarias, porque Daniel não estava presente, não é isso, Hanani? Exatamente. A palavra de Deus ele não fala na presença de Daniel. Não se sabe o que ele estava fazendo, onde que ele estava, né? Existem teorias, né, que os estudiosos dizem, de que ele foi mandado para fazer alguma tarefa pelo rei, ou que por ele estar num alto cargo, né, na Babilônia, ele estava junto do rei, não tinha necessidade de estar lá no pátio para se prostrar junto com o povo, com os outros que estavam ali para obedecer ao rei. Mas uma coisa que eu acho interessante é que o livro de Daniel é escrito por Daniel e as experiências que Deus fez ele passar, né? A história o proceder de Deus na vida dele e na vida dos seus amigos. Mas Daniel podia ter muito bem não colocado dentro do seu livro esse episódio por ele não estar dentro. E uma coisa que eu achei interessante, que o próprio comentarista da lição, em um vídeo que ele fez o comentário, eu assisti, ele enfatiza nessa primeira parte a questão da amizade de Daniel com Ananias, Misael e Azarias.
justamente por ter essa amizade mais chegada como irmãos, ele não se esquece de contar também a experiência que os seus amigos têm com Deus, né? Então, mesmo estando ausente da narrativa da história, né, dos acontecimentos, Daniel ele traz essa experiência e esse testemunho que os seus amigos passaram. E eu vejo que o comentarista, quando ele traz esse ponto para a lição, ele quer trazer justamente a questão da amizade verdadeira, ou uma amizade segundo os mesmos princípios. A gente vê que quando Daniel foi tirado da Babilônia junto com os seus amigos, de Jerusalém com seus amigos que chegaram na Babilônia, Daniel decidiu não participar dos manjares do rei, e os seus amigos o acompanharam. Quando Daniel decidiu falar com o rei a respeito do sonho, para poupar a sua vida dos seus amigos, para ter uma revelação dos sonhos, ele chegou aos seus amigos, pediu ajuda em oração e eles se reuniram para orar para que Deus viesse a revelar aquele sonho, né? Então a gente vê uma amizade com mesmos princípios, com uma base em Cristo, né? Então eu acho que esse ponto que o comentarista quando traz em relação à ausência de Daniel dentro da história, ele quer trazer isso, que nós devemos procurar pessoas que estejam ao nosso lado, que tenham os mesmos princípios que nós, que sigam, né, a mesma fé cristã. Aí você pode perguntar, mas Ana, eu não posso ter amigo na faculdade, por exemplo? Você pode ter, você tem que conhecer pessoas, até porque você tem que pregar o evangelho através do seu testemunho, né? Mas aquelas pessoas que estão ao seu lado tem que ser aquelas que sigam os mesmos princípios que você, que estejam buscando o mesmo resultado, que é a salvação em Cristo Jesus, que é morar, né? A salvação eterna em Cristo Jesus. Então, eu acho que esse é um dos pontos que o comentarista traz na lição, nesse primeiro tópico, falando em relação a essa ausência de Daniel. Perfeito. E ainda fazendo uma ponte, né, com o que a gente estava falando antes. Era um rei autoritário, mas eram jovens que identificavam que tinham um poder político, mas eles não esqueciam daquele Deus que eles sabiam que era maior do que todo poder político e de todo poder que tinha ali administrativo naquele lugar. E isso também aponta para a coragem deles, né? Não somente deles três, como também de Daniel, mas nessa história que nós estamos contando, nessa passagem especificamente, a gente está frisando desses três jovens. E aí a gente vê, pastor Aldo, um pouco do perfil do que aconteceu ali. Tinha um rei autoritário, uma ordem que eles não queriam atender, e eles fizeram uma ação. Essa ação era uma ação que não era de se curvar, e eles foram denunciados. O perfil dos acusadores, o tipo de denúncia, fala muito sobre a coragem deles também, né? Isso mesmo, Jansen. Voltando um pouquinho, só para finalizar o tópico primeiro, quando a gente fala da ausência de Daniel, a gente está falando de um relato bíblico onde o Espírito Santo, né, que é o inspirador da palavra, Uhum. ele, ele faz esse registro, né, exatamente para mostrar que a fidelidade a Deus não era só de Daniel, era também dos seus amigos, né? Às vezes a gente acha que só nós estamos corretos, só nós estamos certinhos, só nós estamos enfrentando aquela dificuldade, quando na verdade tem outros que estão passando também e que têm a mesma fibra moral para enfrentar as dificuldades, né? Então, às vezes o jovem está lá na universidade, está lá no trabalho, está enfrentando lutas e acha que está sozinho nisso, né? Mas Deus tem levantado outras pessoas também com a mesma fibra que ele para enfrentar as mesmas dificuldades. E aí, que dificuldades são essas? São dificuldades, ou precisa-se de coragem para enfrentar não somente a pressão do rei, mas enfrentar esses tipos de denúncias, né? De pessoas com um perfil bem, como se diz, eu poderia dizer assim, bem parecido com os de hoje, né? Pessoas, por exemplo, que vão denunciar movidos pela inveja, não é? A denúncia não era porque estava havendo só uma desobediência à ordem do rei. E se a gente for observar, tudo bem, e a desobediência deles à ordem do rei não seria algo que teria que ser evidenciado, né? Já que a gente fala do cristão ser obediente, mas é o que os discípulos disseram, né? Importa obedecer a Deus do que aos homens, né?
Então, era uma ordem que vinha do homem e que contrariava a ordem de Deus que eles bem conheciam, né? Eles conheciam. O Senhor disse para não ter outro Deus além dele e também não adorar nenhuma imagem de escultura. Então, eles estavam em completa obediência ao Deus dos céus. E por esse motivo eles tiveram não é, a proteção de Deus, porque quando você resolve obedecer a Deus e você faz por obediência a Deus, certamente que Deus honra, não é? Deus honra aqueles que assim procedem. Então, a denúncia, né, foi feita por pessoas invejosas, né? Pessoas que estavam ali para bajular o rei, né? Para, rei, o senhor deu uma ordem, ninguém ouviu a ordem, né? E não fez caso da tua ordem, não fez caso da tua palavra. Então, eles simplesmente procuraram se aproveitar daquela situação, até mesmo porque aqueles jovens ocupavam cargos, né, que outros tinham inveja, né? Isso acontece quando você está numa determinada posição e alguém sabe que tem uma oportunidade para lhe tirar de lá, né, para fazer com que você deixe de ocupar aquele cargo e usa desses artifícios. Então, nós estamos diante de uma ordem do rei, de uma ordem totalitária, e diante de pessoas invejosas, bajuladoras, pessoas que não tinham escrúpulo, não tinham moral para se aproveitar daquela situação e denunciar os jovens. E os jovens foram bravos, não é? A sua bravura está em enfrentar não somente a fúria do rei, mas todos aqueles que ali estavam, pois aqueles três jovens, eles estavam diante de uma plateia, que acredito, de muita gente, porque estavam ali todos os governantes, todo o povo, e existia ali aqueles instrumentos. Então, eles mostraram que há um Deus no céu. E aí onde volta para aquele mesmo ponto, né? Ou seja, eles mostram que o que eles estavam fazendo era não desviar a verdadeira adoração a Deus. Ou eles assim, olha, nós não vamos desviar a nossa adoração do Deus verdadeiro, mesmo que isso custe a nossa vida. Veja que ao final de tudo, o rei vai reconhecer que só existe um Deus. E ele só faz esse reconhecimento porque esses jovens mostram quem é esse Deus, né? A bravura deles faz com que eles reconheçam que só há um Deus e que não se deve desviar a adoração deles. Então ele diz assim, olha, existe um Deus e esse Deus a quem nós servimos, ele pode, se ele quiser, nos livrar dessa fornalha. Mas também, se ele não quiser livrar, bem, nós não vamos retroceder. Então, que ele faça a vontade dele. Então, ele pode livrar, e se ele quiser livrar, ele vai livrar, porém, ele vai livrar das tuas mãos, ó rei. Ou seja, ele vai livrar das tuas mãos, ou seja, você não tem o poder para ir contra ele. E aí, onde entra os jovens com toda a sua coragem, com toda a sua bravura. Por quê? Porque tem o conhecimento de Deus. Às vezes, quando você não tem esse conhecimento do que é Deus, de quem Deus é, talvez você recue. E aí você vê a importância do cristão conhecer a Deus, né? Não conhecer por ouvir falar, não conhecer apenas da leitura, mas ter experiência com Deus. Somente assim nós conseguimos, não é, vencer esse tipo de totalitarismo, de autoritarismo, né, de pressão que a gente sofre no dia a dia. Maravilha. Eu acho que esse comentário fez um sentido muito interessante, porque mostra que eles não foram só corajosos, e sim eles eram obedientes, e essa obediência fez com que eles tivessem coragem para manter o ato, porque eles sabiam a quem eles estavam obedecendo, sabiam que eles estavam seguindo a um Deus que, independente do que viesse a acontecer, ele não poderia deixar de fazer uma coisa, é deixar esse Deus para adorar outro. Então eles sabiam que isso agradava mais, e aí eles foram corajosos, porque eles eram obedientes. Maravilha esse comentário. E já quero trazer Hanani para falar sobre o resultado disso, né? Eles foram contra essa ordem, não se curvaram, foram denunciados, e o tópico 3 aqui diz que o Deus que salva na fornalha. Essa parte é uma parte boa da gente contar, né? E a gente entende que Deus não só
estava assistindo, mas como estava atuando, né, Hanani? É verdade. A gente percebe aí que realmente Deus ele é atento a tudo que nós fazemos e a tudo que nós falamos, né? E se nós temos a intimidade que esses três rapazes tinham com Deus para serem livres da fornalha, né? Aí sim é que Deus estaria ouvindo bem de perto e atento ao que eles estavam fazendo. E realmente Deus ele não foi omisso, né? Na verdade, não é que Deus não foi omisso, porque a vontade de Deus é soberana, mas que Deus ele realmente quis mostrar que ele é quem tem o poder sobre todas as coisas, né? Porque o rei Nabucodonosor, de uma certa forma, ele foi encontro a Deus, né? De encontro a Deus, dizendo que ninguém poderia livrar aqueles jovens das mãos de Deus, das mãos dele, mas Deus ele foi fiel para com aqueles jovens, né? Reconheceu a fidelidade e obediência deles e decidiu, né, por vontade dele, livrá-los para que o nome de Deus fosse glorificado, que foi o que aconteceu. Quando eles entraram, foram lançados na fornalha, inclusive aqueles que lançaram esses três jovens na fornalha, os soldados, foram mortos, né, de tão quente que estava aquela fornalha, que, segundo a palavra, foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. E que quando viram, eles estavam passeando dentro daquela fornalha, né? E ainda viram uma quarta pessoa que tinha um aspecto divino, não sabe se dizer, a palavra não diz, se era o próprio Jesus Cristo ou se eram anjos. A verdade é que Deus livrou aqueles homens da fornalha e eles nem com cheiro de fumaça saíram lá de dentro. Então, para a glória de Deus, que Deus só faz as coisas de forma completa, né? Eles saíram de lá ilesos e glorificando o nome do Senhor, porque depois disso, o rei fez com que todo o seu reino, né, adorassem ao Deus verdadeiro. Infelizmente, foi mais um Deus a ser adorado na Babilônia, mas que o nome do Senhor foi reconhecido como Deus dos deuses, né? Ele reconheceu que apenas Deus teria o poder de fazer aquilo que foi feito. Maravilha. E interessante foi o que você frisou, né? Que nem com o cheiro de fumaça eles estavam. Engraçado que muitas vezes a gente passa perto de um local que está fazendo alguma comida, que tem um pouquinho de fumaça, parece que o cheiro da fumaça fica nas nossas roupas, nas nossas vestes. Mas eles foram jogados numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. As pessoas que os jogaram foram queimadas, foram consumidas, e eles nem com o cheiro saíram. Isso mostra o tamanho do poder e proteção que Deus deu a eles dentro daquele local, que era um local de morte, mas virou um local de vida e de testemunho, porque todos que viram acreditaram que era um Deus que estava fazendo, não poderia ser uma outra coisa ou outra pessoa. E aí, a gente já está avançando para a parte final da lição. Está muito rápido essa lição. Tão bom o tema que daria para a gente estar conversando muito mais, né, Pastor Aldo? Mas agora vamos falar de uma ponte para os dias de hoje. Nós contamos um pouco da história, nós contamos o que aconteceu, e agora a gente vai aprender com essa lição e aplicar nos dias de hoje. O tópico 3 ele fala das idolatrias e as fornalhas do tempo presente. Hoje, talvez, a gente não veja ninguém sendo jogado numa fornalha de fogo ardente e aquecido 7 vezes. Mas a gente vê passando por problemas e situações tão igual ao que aqueles três jovens e que Daniel passou mais à frente em outros acontecimentos e que eles precisaram ser corajosos, ser obedientes e recusar o que foi enviado. E aí eu pergunto para o senhor, pastor Aldo, hoje em dia existe o pecado da idolatria e outros pecados que são as fornalhas modernas, né? E o que o senhor poderia nos falar sobre isso? Existem provações tantas quantas já existiram, né? Ou seja, as provações apenas mudam, mas são provações. Aqueles jovens foram provados numa fornalha. E só retomando esse último tópicozinho, antes de entrarmos no terceiro item, né? No terceiro tópico, o Deus que salva na fornalha, é que Deus, ele apareceu de forma visível para o rei, né? E o que essa imagem passa para nós? É que Deus mostra para outras pessoas que Ele está conosco.
nas provações, né? Ele poderia ter aparecido fora da fornalha, mas ele aparece na fornalha, ou seja, para que a gente possa tirar uma lição profunda. É que no meio da provação, Deus está conosco. Lá, na provação, Deus está conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Então, mesmo estando sendo provados, é naquela hora que Deus está conosco. E as pessoas podem ver e perceber e saber que a gente só está passando, só está suportando aquilo porque Deus está conosco, né? Então, essa confiança nós devemos ter. O Senhor Jesus, ele disse assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando o crente, né, quando o jovem, ele sabe que Deus está com ele, então ele vai vencendo todas as lutas, porque ele sabe que não está sozinho nas batalhas, né? Então, a idolatria, ele é um pecado, e um pecado, né, um dos primeiros mandamentos que Deus deixou para o homem, que está relacionado a Deus, né? Não ter outros deuses além dele. Então, um dos primeiros mandamentos da Bíblia, e esse mandamento está relacionado a Deus, não ao próximo, né? Mas a Deus, não ter outros deuses. Então, o pecado da idolatria realmente era punido de forma muito severa, e por que não dizer que eles estavam ali na Babilônia por conta do pecado da idolatria? E eles tinham enveredado, a nação inteira tinha enveredado pelo pecado da idolatria. E por isso estavam ali nas mãos de uma nação inimiga, porque tinham deixado o Deus verdadeiro, né? E a idolatria hoje, ela tem vários tipos, né? Temos vários tipos de idolatria. Aqui o comentarista cita, por exemplo, a autolatria, né? Onde a pessoa é conduzida pelo egoísmo, ou seja, a pessoa egoísta, individualista, né? O narcisismo, ele cita aqui o narcisismo, e está bem presente hoje na vida dos jovens, né? Eles olham para si, eles querem atenção para si, eles só pensam em si, eles buscam toda a atenção para si. E os meios de comunicação estão aí, né, para ajudar isso. Os TikToks da vida, né, as redes sociais, né, os likes, os seguidores, ou seja, as pessoas estão querendo atrair a atenção delas para si. E isso é complicado porque a qualquer desvio, né, das pessoas nas redes sociais, a pessoa já fica deprimida, já fica triste porque perdeu like, porque perdeu seguidores, e isso já vai criando um problema sério, né? Então, a pessoa trazer chamar atenção para si é um perigo, né? O culto à personalidade, você procurar que outras pessoas, né? Que outras pessoas lhe cultuem, como a questão dos artistas, que busca fama para si, isso é muito perigoso, né? Por quê? Porque Deus, ele é o único que é digno de glória, de honra, de adoração. Então, nós não podemos seguir por este caminho, né? E até mesmo a gente encontra isso no meio religioso, né? No meio evangélico, pessoas tentando atrair o culto para si, para suas habilidades, para suas, né, para os dons que Deus lhe deu. E não é esse. Nós devemos fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós, né? Olhe lá para a gente e veja Cristo em nossa vida. Eu acho que nós temos que, nestes últimos dias, né, tomar é, essa atitude, até porque são idolatrias e fornalhas do tempo presente, né? Então, existem outras formas, por exemplo, o amor ao dinheiro, que a gente percebe aqui. Quantos jovens estão aí, né, fazendo cursos e mais cursos, como ter mais dinheiro, Cada vez mais participando, frequente, né? né, de tantas conferências e vídeos e mais vídeos cheios na internet, como ser rico, como ganhar mais dinheiro, como ganhar o primeiro milhão. Ou seja, o dinheiro está mexendo com a cabeça dos jovens, né? Quando o Senhor Jesus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, no lugar de buscarmos e sermos dominados pelo dinheiro, devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E, por último, eu queria só enfatizar essa questão da idolatria política. Por quê? Porque tem jovens, e com a mente jovem, né, acha que pode transformar o mundo com as ideias políticas, né? E essas ideias, elas passam a fazer parte da sua vida e muitas vezes desvia dos propósitos de Deus, né? E a gente sabe que só tem um que pode salvar, que é Deus. Deus pode salvar, né?
e não essas ideologias e pensamentos humanistas que existem em meio à política. Então, nós devemos fugir de tudo isso, saber que temos pressões, e muitas pressões, né, no tempo presente, e que a idolatria também está bem presente nos dias de hoje, que nós devemos fugir de tudo isso, não somente fugir, mas resistir firmes na fé. Perfeito. E até um ponto para você, professor, que vai estar em sala de aula, nesse ponto, provavelmente algum jovem pode ficar com dúvida sobre a questão do amor ao dinheiro ou sobre essa questão política, de acordo com o que a gente vem ouvindo, né? A egocentrismo que a gente viu ali no primeiro ponto, que é a autolatria. Então, se for possível, dependendo da sua administração na sala de aula, uma dica muito importante é perguntar se eles têm alguma dúvida, se eles podem dar algum exemplo, porque talvez no exemplo que algum fale, tenha muita coisa para você explorar e atuar em apoio ao jovem. Porque, no final das contas, a EBD ela traz uma temática para nos ajudar a ter um norte na orientação do jovem. Então, ele precisa ser ouvido também para que a gente possa trabalhar dentro da temática. E aí, trazendo a professora Hanane novamente aqui para o assunto, já está bem no finalzinho, e aí a gente vê que tem um último tópico falado, as novas fornalhas. Nós falamos do tipo de idolatria, mas será que essas idolatrias estão trazendo situações que os jovens de hoje, que os adultos de hoje, que as crianças de hoje têm que se posicionar sabendo se vai se curvar ou não curvar? Fale um pouco sobre isso, Hanane. Com certeza, é fim dos dias, né? Eu achei interessante que o comentarista da Lição trouxe justamente uma parte falando sobre isso. Nós acabamos de passar por uma pandemia e tudo que foi mandado ser feito, nós fizemos. Usado máscara, a limpeza com álcool, esterilização. Então, isso é uma forma de novas fornalhas, é uma característica de novas fornalhas que nós podemos ver nos dias de hoje. O, o fim dos dias traz os falsos mestres, os falsos profetas, né? Que induzem as pessoas a fazerem coisas que as pessoas acham ou até podem pensar que estão de acordo com a vontade de Deus, mas que não estão. E que a gente tem que ter cuidado para não se dobrar a essas coisas, né? A não praticar essas coisas ditas por esses falsos mestres. Então, como o pastor Aldo estava falando mais atrás, nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus, ter a intimidade com Deus, como esses jovens tiveram, né? Para reconhecer e saber qual o momento que nós devemos nos impor, né? O momento que nós devemos falar a favor da nossa fé, no momento que nós não devemos nos curvar e aceitar tudo que é nos mandado fazer. Então, esse ponto que fala sobre as novas fornalhas nos faz ficar alerta, né, a essas novas doutrinas e novos ensinamentos que está sendo trazido para nossa sociedade. Então, temos que conhecer para saber agir, para saber proceder, mas não nos deixar levar e aceitar aquilo que não que está contra a palavra de Deus, que está contra os princípios bíblicos. Perfeito. E geralmente a gente tem que entender que nos tempos de hoje, até pastor Paulo falou um pouco sobre isso, que tem a sutileza também, né? Porque talvez a gente não vai ver ninguém levantando uma estátua, mandando você ou alguém da sua igreja adorar. Mas muitas vezes vão ter pequenos atos, pequenas atitudes, pequenas ações que vão desvirtuar a adoração verdadeira do Deus que a gente sabe que deve ser adorado, que merece ser adorado, e colocando adoração em pessoas, em coisas, em ações, em personagens que a gente cria dentro do nosso imaginário atual. E o jovem, ele por estar em fase adolescente, jovens, adultos, independente dessa jornadazinha, é uma jornadazinha de evolução. E muitos conteúdos a gente vai aprendendo no meio do processo. Inclusive, quando a gente fala sobre a questão do dinheiro, muitos iniciaram a sua fase cristã, não tendo essa preocupação de ter que trabalhar e ter que arrecadar dinheiro para arcar com os compromissos. Aí vai amadurecendo, aí começa a entender que isso é importante,
e às vezes essa busca acaba desvirtuando de um caminho que ele até já conhecia, mas a sutileza do ganhar e ter poder através disso, muitas vezes pode fazer alguém se perder. Mas que a gente possa tomar como exemplo Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que independente de poder ter poder, eles podiam ter mais poder do que tinham, porque eles foram levados e foram colocados em locais, vamos chamar assim, um pouco mais elevados do que muitos outros que vieram presos, e eles não usaram esse poder para fazer o mal. Eles tinham autoridade, mas não usaram essa autoridade. Eles não se curvaram quando era para todo mundo se curvar. E aí eles foram reconhecidos, receberam livramento e muitas outras bênçãos que talvez a gente nunca vai saber aqui na Terra, mas com certeza lá no céu a gente vai poder entender o tamanho da bênção que é a salvação. Então, essa é um pouco da minha fala de conclusão, mas eu queria chamar cada um de vocês, professores que estão aqui, para poder também fazer a sua conclusão. E vamos começar com o nosso pastor, o Aldo. Bem, Jansen, eu queria só pontuar duas coisas. Primeiro, né, é que aquela época a destruição era do corpo, né? Ou seja, eles estavam numa fornalha para destruir o corpo. O que é que a fornalha de hoje destrói? Não vai destruir o corpo, né? A gente sabe disso. Mas vai destruir a fé, vai destruir a espiritualidade, vai destruir as convicções que você tem de Deus, né? O alvo é esse, é destruir a fé. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Paulo disse para Timóteo para que ele guarde o bom depósito, né? Que é a fé não fingida que ele havia adquirido, que ele havia, né? Foi transmitida para ele pela sua mãe, pela sua avó. Então, a fé em Cristo Jesus deve ser preservada a todo custo, não é? Mesmo no meio das provações. E hoje, sutilmente, a gente falou em sutilezas, né? Existe um poder por trás, principalmente dentro da legislação, onde prioriza o social, onde o social está acima do individual. E isso tem levado muitas pessoas, não é, a dizer, não, o social prevalece em detrimento do individual. E a fé é individual, a fé de cada um, entendeu? Então, sutilmente existe, né, essa força, esse poder. Não é que o poder seja mal em si mesmo, não. Mas o poder para fazer o mal, a esse deve ser evitado. Porque, como você mesmo falou, Deus é que dá poder para você fazer o bem, não é? Então, não, o jovem não pode dizer assim, não, eu não quero o poder, porque o poder ele vai oprimir. Não, eu quero o poder para libertar outras pessoas que estão oprimidas, não é? Então, se Deus colocou você em um lugar de destaque, em um lugar de liderança, em um lugar de poder, aproveita, não é? Para tirar de debaixo da opressão muitos outros que estão lá. Então, de maneira que nós devemos ter muito cuidado nesses últimos dias, porque o ataque é a nossa fé, é a nossa convicção religiosa. Glórias a Deus. E Hanani, agora é o seu momento de aqui dar a conclusão, a sua palavra final aqui. Essa lição está tão maravilhosa que eu poderia ficar mais horas aqui, mas a gente sabe que tem um tempo que a gente precisa fazer, né, a lição. E eu quero também chamar você, professor que está aqui nos assistindo. Tem algum ponto que você gostou dessa aula, alguma coisa que você precisa falar? Curta, comente, deixe aqui seus comentários que talvez eu possa responder, Pastor Aldo possa responder, ou alguém da equipe possa responder. O importante é você também, se tiver dúvida, se tiver alguma coisa que nós possamos lhe ajudar, deixar aqui nos comentários, que a gente vai ter o prazer de fazer. Então, irmã Hanani, sua palavra de conclusão. Amém. Realmente essa lição é uma bênção, traz muitos ensinamentos e ensinamentos muito atuais, né? Eu já ouvi dizer que alguns estudiosos dizendo que o livro de Daniel é um livro profético também, né? Traz muitos apontamentos lá para o Apocalipse, para os fim dos dias. E esse é um, eu acredito eu, porque traz justamente esse cuidado que nós temos que ter com a nossa fé, né, com as pessoas que querem destruir, que querem fazer o mal, que querem tirar a nossa fé em Cristo Jesus. Então, você jovem, você professor, tenham em mente, né, a necessidade de ter intimidade com Cristo, de ter o conhecimento da palavra de Deus e de buscar sempre estar
defender, na verdade, defender o Evangelho, defender Cristo Jesus, como esses jovens fizeram, porque eles não tiveram medo, não temeram, né? Quando a sua fé foi provada ali, eles não, a sua confiança em Deus não foi abalada, e eles se mantiveram firmes, e Deus foi fiel para com eles também, porque foi a vontade de Deus, né? E a gente tem que ter isso também em mente, de que muitas vezes a gente faz alguma coisa dizendo ser para Deus e espera algo de Deus naquela atitude, mas que a gente tem que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se não fosse para aqueles jovens saírem vivos daquela fornalha, eles estavam prontos para não sair vivos daquela fornalha, mas aprove a Deus livrá-los. Né? Então, uma boa aula para você, professor, você, aluno, uma boa aula também, bom aprendizado, e que Deus abençoe e até uma próxima aula, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um episódio do EBT em Síntese Podcast, uma iniciativa do nosso DENEC, e com certeza você vai ter muito material como esse aqui nesse canal. Continue nos seguindo e, se Deus quiser, nos veremos novamente. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor.